tá? Pessoal, dá uma paradinha, tá? Não pode fazer em casa do trabalho, ou prestar atenção na apresentação. Só que, apesar da tecnologia, da programação auxiliar, né, o desenho continua sendo o nosso meio de transmissão das ideias, né? Porque você pode ter uma ideia mirabolante na cabeça, mas se você não tem como passar aquilo no papel, como você depois vai poder concretizar isso, né? É difícil você passar uma ideia direto no computador, é difícil isso, tá? O computador ele serve como um meio, né? Mas como processo inicial é muito complicado você passar uma ideia direto no computador. Então, por isso o desenho, né? Por isso que a gente está começando agora aqui a desenhar, né? Nós estamos aqui no comecinho, os traços fundamentais, e vamos a cada aula dificultando um pouquinho isso, né? Para a gente tentar chegar nisso aqui, né? Que é o desenho com arquiteto urbanístico, tá? Então, o desenho vai ser para a gente a nossa linguagem gráfica, né? De comunicação de expressão, tá? Desenhar sempre foi uma necessidade do ser humano, né? E aí a gente tem as pinturas das cavernas também, né? Então, toda a cena do cotidiano, os homens das cavernas representavam, né? Por meio de carvão, por meio de sangue, né? Às vezes matavam um bisão, extraíam o sangue dele para poder pintar um dedo, né, na parede. Então, sempre foi uma forma, uma necessidade de transmitir, né, uma ideia, tanto para aqueles homens daquela época quanto para as gerações vindouras, né? Então eles imortalizavam aquele momento, aquele período histórico, né, nas paredes, né? Nós temos um exemplo de uma cena de caça, quer dizer, um monte de homenzinho caçando bisão, né? E isso era uma coisa muito frequente, uma coisa cotidiana na vida deles, tá? Isso também era uma forma, né, de expressar as ideias, os sentimentos, a realidade daquele momento, né, do cotidiano, né? Os fazeres cotidianos. Um exemplo de um fazer cotidiano é essa figura aqui, é uma figura grega, né? Uma mulher, uma tecelã, né? Estampada num vaso grego. Então, é uma forma de representação muito corrente, né, na Grécia Antiga, nos vasos, né? Então, os vasos também tinham isso estampado, né, as cenas cotidianas. Tá? E não eram só tecelãs, mas eram os corredores, os atletas, né? Enfim. Essa aqui é uma outra cena, né, no Egito, que era a representação, eles tinham esse costume de representar as castas das sociedades, né, lá de cima, os faraós, até os escravos lá embaixo, né? Então, esse cotidiano também era estampado por meio de hieróglifos nas paredes, né, dos templos, das pirâmides, sarcófagos, né? Então ali eles transmitiam a ideia, não só por intermédio de desenho de figuras, né, figurativo, mas também por ideogramas, né, representados por bichos, tá, por símbolos, tá, para transmitir essa ideia. Aí você tem, até o que eu usei na capa da mochila geometrizando, né, essa figura que foi desenhada pelo Leonardo da Vinci, um mestre do Renascimento, né, que é o homem vitruviano. Vou explicar lá na geometria, tem uma aula que eu vou explicar melhor essa figura, tá? Mas só para resumir, o que é o homem vitruviano? Por que ele recebe esse nome? Vitruvio foi um engenheiro arquiteto do século III a.C., Marco Antônio Vitruvio, óleo. E ele definiu um livro chamado Os 10 Livros de Vitruvio, né? Ou da Arquitetura, o nome do livro, era um tratado arquitetônico, que ele falava de várias coisas: dimensões ideais, como deveria medir o tempo, como deveria medir o mercado, enfim. Era um livro feito para arquitetos e engenheiros naquela época, né? E um dos capítulos desse livro, ele fala das proporções ideais da figura humana, certo? Só que nem ele conseguiu representar isso graficamente direito. Aí ele colocou apenas um manuscrito, certo? E aí, com o passar dos séculos, isso foi tentando ser interpretado, né? Vários artistas tentaram interpretar esses escritos, até que Leonardo chegou numa versão mais definitiva, né, para essa figura do homem de Vitruvio, certo? Aqui o homem de Vitruvio se coloca no centro, né, dessa figura, quer dizer, o centro da ponta, onde foi centrada a ponta seca do compasso de Leonardo da Vinci, num bico,
Tá? Por quê? Porque o umbigo é o centro de gravidade da figura, tá certo? Então, gente, se eu repito lá na geometria, as mulheres ficam grávidas e não prenhas, nem as outras fêmeas, né? Por quê? Porque o feto se desenvolve aonde? Em qual direção? Onde é que está ligado? O cordão umbilical, né? Está ligado ao umbigo, na direção do umbigo. E o umbigo é o centro de gravidade da figura humana. Então é isso que representa nessa figura, certo? E aí, ao mesmo tempo, ele diz que a envergadura do ser humano, tá? Ou seja, essa largura do homem, né, do ser humano, com os braços abertos, corresponde à altura dele, né? Quer dizer, por isso que ele inscreve a figura dentro de um quadrado, tá? Olha como um único desenho transmite uma série de conhecimentos, né, fundamentais, certo? Então, o homem vitruviano é uma amostra disso, tá? Uma amostra desse conhecimento, quer dizer, das proporções da figura humana, de como a figura humana, como o ser humano ocupa o espaço, né? Então, isso é um exemplo bem interessante, bem famoso, né? Leonardo da Vinci. Então, desenhar sempre foi uma forma básica de comunicação, tá? De ideias. Bom, para a gente também não vai ser diferente, né? Eu falei de exemplos artísticos, né? Mas na arquitetura também não vai ser diferente, porque a gente precisa de desenhar, a gente precisa comunicar as nossas ideias. Para o cliente, a gente precisa comunicar a ideia do nosso estagiário. Como é que o estagiário vai ajudar a desenhar, sendo que ele não sabe a sua ideia, né? Então você tem que, de alguma forma, transmitir essa ideia por meio do desenho, tá? Então, o desenho como meio de representação gráfica das ideias. Eis a importância de um desenho que transmita a ideia, ou seja, um desenho de concepção, tá? Então, a ideia de conceber, de criar, né? Um desenho de criação. O desenho de concepção é um desenho que você faz do nada. Você tem a folha em branco e a partir dali você consegue, você cria, né? Agora, o nosso desenho que nós vamos trabalhar aqui é o contrário. É um desenho de observação. A gente observa aquilo que existe, certo? Então, um croquis, gente, croquis é uma palavra francesa, tá? Mas pode falar croquis, né? Ou esboço, é a mesma coisa, tá? Então, croquis é a maneira rápida e eficaz de colocar as ideias no papel, né? Quer dizer, arquiteto que não sabe croquisar é duvidoso, né? Tem que saber o básico, tá? Tem que saber transmitir essa ideia. É só lembrando do Niemeyer, né? Rabisco, mas transmitir uma ideia, você entendia aquilo, apesar de ser rabisco, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Seja na concepção do projeto, seja na reunião com o cliente, ou seja no canteiro de obras, é o que mais acontece. O mestre de obras está com um projeto, mas em determinadas coisas ele não vai entender. Ele vai sentir dificuldade de ver aquela prancha técnica, né? E aí ele fala, doutor, não entendi isso aqui, né? Como é que é? Como eu faço? E aí entra o arquiteto, né? Quebrando lá um pedacinho de caquinho de giz ou um pedaço de tijolo e vai lá na parede e mostra, olha, eu quero assim, 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 tá? Então a gente tem que aprender a desenhar, não tem jeito, né? Na reunião com o cliente, seja no canteiro de obras. Mas isso significa que o desenho tem que ser bonito e perfeito. Ele pura e simplesmente precisa transmitir essa ideia, tá? Ele precisa comunicar, passar essa ideia adiante, tá? Bom, desenvolve-se a expressão gráfica na arquitetura por meio de dois processos distintos. O processo de criação não vai ser o nosso, muito embora tenha alguns exercícios que eu vou trabalhar a criação com vocês, mas não é o foco dessa disciplina. A gente não vai trabalhar com criação. Quem é que vai trabalhar com criação? Os professores de projetos, né? Marqueteria do período que vem, que é plástica, vocês vão criar formas, né? Urbanismo, ali vocês vão criar paisagismo, tá certo? Essas disciplinas fundamentais não têm o propósito de trabalhar a criação, tá? Então não é esse processo. Agora, o que é o processo de criação? Representação de uma ideia ou de algo que ainda não existe, por meio de croquis ou de ilustrações em arte final, tá? Que eu vou falar o papel do ilustrador lá na frente. Bom, processo de observação é o nosso, é a nossa expressão de representação na arquitetura, pelo processo da observação. A apresentação do objeto, né, existente, quer dizer, um objeto real, né?
Trata-se do desenho de observação, seja ao vivo ou por meio de recursos fotográficos. Então nós vamos trabalhar aqui basicamente na primeira fase o desenho ao vivo, né, de objetos que eu vou trazer lá da sala de maquete, vou colocar no centro da sala e todo mundo vai representar, ou lá na frente que eu vou trabalhar com fotografia. Vocês vão tirar xerox de fotografias e vão trabalhar com aquele desenho de observação da foto. E se der tempo, a gente vai dar um centro da cidade também para fazer um desenho de observação ao vivo, tá? Este processo tem a habilidade e a coordenação visomotora. Bom, o que é a coordenação visomotora? Né? É a nossa capacidade de ver, observar aquele determinado objeto e transferir aquela ideia para o papel, para aquele desenho. Tá? Então pura e simplesmente você observar e trabalhar aquilo que você está observando no papel. Tá? Então isso é uma habilidade, né? E isso, como toda habilidade, precisa ser treinada aqui com a gente em sala de aula, né? Vocês viram como que é complicado, para quem não está acostumado a desenhar, fazer aquele zigue-zague, por exemplo. Por quê? Porque a mão não está habituada, não está treinada. Mas você vai ver lá na frente como vai ser mais fácil desenhar isso, né? Porque o braço já vai correr solto, tá certo? Então isso é uma habilidade que nós vamos explorar aqui dentro da sala. A arquitetura só existe quando ela se materializa. Gente, um desenho, né, um projeto, não é arquitetura, é um projeto de arquitetura, mas não é arquitetura pura e simplesmente. Né? A arquitetura só vai existir quando ela se materializa, quando ela toma forma, ela é construída, né? Ela toma uma forma de verdade. Tá? Bom, ou seja, só é real quando se constrói o projeto. Então, deste modo, torna-se mais fácil aprender a representá-la, quer dizer, representar a arquitetura, se tomarmos por base a observação de objetos preexistentes. Então, desse pressuposto que nós vamos trabalhar com desenho de observação. Tá? Não adianta nada querer fazer algo que não existe. Então, a gente tem que treinar a partir do que existe, para lá na frente vocês terem o cacife, terem a capacidade de representar aquilo que não existe, tá? Que é o projeto de arquitetura. Tá? Vocês vão viajar na maionese, vocês vão delirar na forma. Mas para representar o que não existe, você tem que ter um domínio de desenho para passar aquilo no papel. Como é que o professor vai avaliar vocês? Né? Como é que o professor vai entender o que vocês querem passar? Né? Então, é preciso agora treinar o que existe, tá? O que é material, observando ele. Tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho dos dois processos. Tá? Primeiro, o processo de criação, que é o croquis. Tá? Aqui, olha os exemplos do Oscar Niemeyer. É rabisco? É rabisco. Ah, eu faço melhor, né? O pessoal fala assim. Mas apesar do rabisco, olha como ele tem a capacidade de sintetizar uma ideia. É rabisco, mas ele transmitiu essa ideia. Mesmo sendo um rabisco, desenhado, né, na época que ele já era um senhorzinho, que já era velhinho, com a mão muito trêmula, né? Mas apesar dos pesares, ele transmitiu a ideia. É isso que é importante, né? Dizem que o Museu de Arte Contemporânea, todos conhecem, lá em Niterói, quem não foi, é uma boa, um bom passeio, né? Museu de Arte Contemporânea. Ele concebeu esse projeto como um almoço. Ele saiu com o prefeito de Niterói, né? Visitaram o terreno, foram almoçar, né? De manhã, na hora do almoço, ele pegou um guardanapo e ali se inspirou. Né? A inspiração dele foi uma flor, desabrochar com uma flor, né? E ele chegou nessa forma, certo? Então, é um exemplo bem interessante. Aqui em cima, olha só como é esse projeto, 1940, né? O concreto ainda estava sendo experimentado aqui no Brasil, né? E Oscar Niemeyer fez o projeto dessa igreja, que é a Igreja da Pampulha, lá em Belo Horizonte, né? Isso aqui foi um lance para a época, uma coisa assim, extremamente, né, inovadora. Isso aí é um exemplar da arquitetura moderna, que vocês vão ver melhor lá na frente com o professor Fernando, né? Fernando não, Maria João, né? Que é professor de História da Arte, né? Das artes. Ela vai explicar melhor isso para vocês, o que foi esse movimento, né? Mas para a gente, um arquiteto, eu não falo moderno nas coisas. Por exemplo, o bacana é bem moderno, eu não falo isso, porque eu tenho o costume de associar o moderno a esse estilo aqui, que foi lá nos anos 20, 30, 40,
40, 50, não de agora, né? Uma arquitetura de agora, mais atual, ela é mais contemporânea, né? Então a gente tem uma definição para esses conceitos, né? Então o moderno não é tão moderno como a gente pensa, né? E aqui um bom exemplar de arquitetura moderna, ou melhor, modernista, né? É Oscar Niemeyer. Aí ele pegou essa fase, pegou esse período. Então está claro isso, gente. Olha como um simples croquis. Que técnica foi essa que ele usou, gente? Técnica de... Vocês fizeram agora, várias delas. Linhas, né? Então, ó, só com linhas, ele não pintou, ele não usou valor tonal. Só com linhas, ele transmitiu uma ideia, certo? Aqui, um outro exemplo, né? Esse aqui é a Catedral de Brasília, o cara com uma única peça, né, de concreto, fazendo papel de pilar e viga ao mesmo tempo. Ele repetiu 16 vezes no longo de uma circunferência e criou essa figura, criou essa forma, certo? E que há quem diga, né, que isso aqui está gesticulando uma posição assim de louvor, né, a Deus. É engraçado, né? Ao mesmo tempo ser paradoxal, porque ele não acreditava em Deus, né? Mas em uma forma de respeito, ele mostrou que poderia ser esse gesto, né? De um fiel louvando a Deus, né? Então, muito interessante isso, né? Isso aqui vocês conhecem muito bem, né? Passarela do Samba, Carnaval, né? Com saudade do Carnaval, né? E também aqui um exemplo de isso aqui é um monumento, na verdade, né? Mas ele tem uma função estrutural muito interessante. Isso aqui serve, tá, de apoio. Ele fez como se fosse um pêndulo, né, como se fosse um tirante, que permite que essa marquise fique solta. Isso aqui tem uma marquise gigantesca na Praça da Apoteose. Só que essa marquise ela consegue se manter, né, estruturada graças a essa estrutura de concreto que é bem fininha e tem papel de tirante, certo? E segura essa marquise. Então olha que interessante, na verdade é um monumento, mas ao mesmo tempo tem uma função estrutural muito importante. Bom, não precisa me perguntar no que ele se inspirou, né? Não precisa dizer, já dá para ter uma ideia, né? Tá legal, gente? Então, aqui ó, é um esboço, porém ele transmitiu uma ideia, tá? Aqui outros exemplos de arquitetos que vocês vão ouvir falar melhor ao longo, tá? Mies van der Rohe foi um arquiteto alemão do início do século XX até meados do século XX. Ele também foi um dos precursores da arquitetura moderna, né? Ele não era somente arquiteto, ele era designer também, né? E um dos trabalhos mais assim famosos dele é uma poltrona, né? Olha só, o arquiteto também faz design, né? Uma poltrona conhecida como poltrona Barcelona. Já ouviu falar dessa poltrona? Isso vende na Top Stock, agora está até mais barato. Antigamente custava 12, 15 mil reais, hoje está 3 mil. Barateou porque permitiram a patente, né? Depois de um certo tempo, a patente ela fica aberta. Então quem quiser executar essa poltrona pode. Na Top Stock existe, né? E essa poltrona foi desenhada no finalzinho dos anos 20 para esse pavilhão, que é o pavilhão Barcelona. Eu estive lá recentemente e parece que foi feito ontem. Então, as linhas estão retas, né? Tão clean, tão limpo. Parece que é uma concepção de agora, né? Mas no fundo, ó, já está caminhando por 100 anos. Né? Então você vê que é arquiteto visionário, né? Então aqui alguns exemplos do croquis de concepção. Uma torre de vidro do final dos anos 10, né? Isso aí foi concebido à mão, né? Não tem jeito. A ideia foi transmitida à mão. Aqui outros exemplos. Olha que arquitetura arrojada, né? Isso aqui é um templo na França, é a Nossa Senhora de Longchamp, ou Capela Notre-Dame do Norte. Feito pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Le Corbusier em francês é o construtor, né? O nome dele na verdade era Carlos Eduardo, né? Charles Eduardo, né? Le Corbusier também, ele foi, né, vamos dizer assim, que sugeriu, que implantou a arquitetura moderna, tá? Então, esse conceito de arquitetura moderna partiu dele. Ele escreveu um livro chamado Por uma Arquitetura, em meados dos anos 20, que
ele estabelece alguns parâmetros para uma arquitetura ser considerada modernista, né? Como, por exemplo, vidro, fita, janela em fita, né? Pilotis, você sabe o que é pilotis? Pilotis são esses pilares aqui, ó, que sustentam o pavimento térreo. Vocês já passaram em algum prédio suspenso só por esse paliteiro? Já viram como é que é? Então, o nome disso é pilotis, tá? Então, isso foi um dos 5 pontos da arquitetura estabelecidos, né, preconizados pelo Le Corbusier, tá? Por esse arquiteto. Super importante na história da arquitetura, tá? Ele veio ao Brasil, todos conhecem o Palácio Gustavo Capanema, lá no centro, edifício do MEC, né? Ele tem os azulejos, todos os azulzinhos do Montinário, fica ali bem na Araújo, Porto Alegre. Ele veio, né, ao Brasil para orientar os arquitetos, né? Na época, Oscar Niemeyer ainda era estagiário, né? Arquitetos liderados pelo Lúcio Costa, para fazer o desenho daquele prédio. E aí orientou esses parâmetros, né, da arquitetura modernista para orientar esse grupo de arquitetos, né? E o Oscar Niemeyer tem um traço ali que foi crucial para a execução daquele edifício. Então, quando estiverem no centro, preste atenção no Palácio Gustavo Capanema, tá? Eles também chamam de edifício MEC, que era ali a sede do Ministério da Educação, tá? Aqui, os esboços para a execução dessa catedral, desse templo, né, dessa capela, ok? E isso aqui é a Via de Savoie, né, de 1928. Olha como que é antigo, né? Mas se eu não colocasse a data aqui, parece uma coisa bem contemporânea, é bem recente, ok? E esse croquis, gente? O que vocês acham disso? Viagem, né? Esquisito, né? Esquisito. Olha só, esse aqui, não sei se vocês já ouviram falar do Museu Guggenheim de Bilbao, tá? Ele foi projetado pelo arquiteto Frank Gehry. Existe um filme, de repente no YouTube tem como dar uma olhadinha, chamado Sketches of Frank Gehry, ou seja, esboços de Frank Gehry, né? Em que o diretor, ele até faleceu, ele entrevista o Frank Gehry e mostra o processo criativo dele. Gente, fantástico. Por quê? Porque o Frank Gehry começa aqui, ó. Ele começa nessa viagem na Maionese. Ele quer criar um monumento, uma arquitetura totalmente retorcida, né? Então ele estabelece esses primeiros esboços, certo? Vários deles, vários. Depois, o que ele faz? Junto com a equipe de arquitetos, ele rasga várias folhas de papel alumínio, papel mesmo, né, papelão, e vai dobrando essas folhas, né? Vai dobrando as folhas e vê se aproxima desse croquis inicial dele. Ah, não ficou bom, não. Amassa mais para cá, joga mais para a direita e por aí vai, né? E vai definindo com a equipe dele essa maquete feita com papéis retorcidos, dobrados, né? Enfim. E chega numa forma. Depois que ele chegar nessa forma, que ele vê que está bom, que ele está satisfeito com aquilo, o que ele faz? Ele escaneia aquela maquete com um scanner 3D, né? Então o scanner reconhece vários pontos daquela maquete de papel, né, papel retorcido, né, e aí ele já lança isso para o computador. Então, quer dizer, se não fosse pelo computador, isso aqui não estaria de pé. Mas a ideia inicial nasceu aqui, à mão, não tem jeito, tá? Então, quem puder, gente, entra no YouTube, dá uma olhadinha nesse filme, Esboços de Frank Gehry, Sketches of Frank Gehry, tá? Que é bem interessante, mostra como é que aí os arquitetos de ponta pensam e trabalham arquitetura, né? O fazer arquitetônico. Mas é interessante esse processo aqui, ó, pra gente. Croquis, né? Partir disso aqui, tá? E aí ele chega no resultado final. Legal? Isso aqui, mais modesto, né? Esse aqui foi um projeto que eu fiz para uma igreja. Na realidade, a igreja já existia, o corpo da igreja já existia. A encomenda foi somente para fazer o campanário. Todos sabem o que é campanário? Campanário é a torre cineira, né, onde fica a torre Filipinho. Pois bem, é uma história bem interessante porque quem me contratou é um padre polonês e ele tinha uma ideia assim, muito para frente, né, de arquitetura. Ele queria deixar a marca dele ali naquela igreja, naquela comunidade. Isso fica no bairro do Rocha. Perfeito, ele me contratou, fiz vários estudos,
eu levei 6 meses indo e voltando em várias reuniões até chegar nessa forma final, né? Então eu fiz maquete, fiz o projeto executivo, deixei tudo pronto, me pagou tudo bonitinho, beleza, tchau, um abraço, beleza. E aí eu fiz depois uma arte final, né? Fiz à mão, mas enfim, poderia ter sido feito no computador e tal, mas eu gosto de fazer à mão. Fiz à mão e fizemos uma maquete para deixar exposto os fiéis tomarem conhecimento daquele projeto e ajudar a igreja a executar aquilo. Só que isso aqui causou uma estranheza tão grande na população. Houve uma falta de diálogo, né, dos arquitetos com a população. E tem aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Resultado, eles não gostaram disso, acharam essa forma bem estranha, né? E não executaram, contrataram um outro arquiteto e fizeram aquela coisa retinha, cheia de arquinhos e tal, né? Botou ali o sininho e tá lá. A única coisa que eu fiquei pau da vida é que eles reproduziram a cruz metálica, a estrutura metálica, o perfil U, tá lá, a Sucinha, exatamente como eu deixei no projeto, tá lá. Quem passar a rua Frei Pinto vai ver lá minha cruz, bonitinha, e o corpo do campanário não tinha nada a ver com o que eu fiz, né? Mas foi ótimo, foi um aprendizado para mim, né? Isso eu fiz como 2 anos depois de formado, 2, 3 anos depois de formado, foi um aprendizado, porque eu tinha que ter sugerido ao padre de conversar com a população, né? Ou seja, se eu tivesse passado as minhas ideias, se eu tivesse levado um cavalete ao final de uma missa, né? Botar um cavalete ali de várias folhas de papel manteiga, a lá minha Maia, né? Fazer os desenhos, gente, olha só, pensei nisso e tal, explicar para eles as minhas intenções plásticas, talvez eles iam gostar e comprar a ideia, né? E fazer uma campanha positiva para executar isso. Porém, não houve esse diálogo com o povo, houve com o padre, né? E aí, a minha ideia não foi para frente, né? Eu tinha pensado justamente numa igreja de Anunciação Nossa Senhora, e eu pensei no mundo de Nossa Senhora meio que, né? Compondo a fachada, né? Ao mesmo tempo dando uma ideia de proteção, enfim, isso é muito forte na cultura, né, dos católicos. E aí eu fiz uma única estrutura de concreto, ela tem um apoio e o outro apoio seria a cruz metálica bem fina, quer dizer, olhando assim parece que ela só tem uma única sustentação, mas na verdade seriam 2 sustentações ali meio que escondidas. Bom, isso aqui é um desenho de croquis, é uma ideia inicial, tá? Esse aqui é um outro croquis, todos conhecem ali a Rua do Romero na Penha, né? Isso foi um trabalho que eu fiz na época da faculdade, já existia, né? Uma universidade, já havia sido feito, mas foi um trabalho de análise diagnóstico urbano, e vocês vão fazer isso lá na frente, tá? De ir ao local, tirar foto, desenhar, enfim. E aí é só um croquis passando uma ideia do que seria a Rua do Romero, que é uma rua comercial, tudo mais. Certo? Então fiz com poucos traços nanquim, né? Aqui eu joguei uma canetinha cinza só para, né? Fiz todo ele cinza e destaquei, não sei se dá para ver direito isso, essa lâmpada também apenas, mas esse aqui é vermelho vivo, só para destacar os postes, né? São as arcadas da Rua do Romero lá na Penha, certo? Então você tem uma forma também de representar, né? Representar uma ideia. Aqui outros exemplos, né? Isso aqui foi uma residência em Niterói, que eu fiz com outro arquiteto mesmo da igreja, né? A gente trabalhou junto por um bom tempo. Isso aqui é interessante porque a gente faz um nanquim, faz o original, ou escaneia ou tira várias xerox. Para quê? Para a gente ir para o cliente e discutir cor. Porque o cliente é muito indeciso na escolha da cor. Então às vezes eu levo uma caixinha lá de coisa, ali na hora, com ele, olha, que tal essa opção aqui do verde? Já levo as opções prontas do escritório, mas também se ele não gostar, vou ali junto com ele, tá? E ele definir as cores. Já fiz inclusive, já fui numa loja de tinta, né? E ele estava super indeciso com a cor, e eu pedi o carinha lá, que tinha umas amostras da bolsinha de tinta, né? De amostra. Então eu com o dedo pincelava o papel. Ia lá, que tal esse verde pastel aqui? E tal, né? Para definir e depois a gente executar, né? Aqui é uma perspectiva interna, né, um interior de uma igreja, tá? Esse foi o meu projeto final de faculdade no mercado público, todo feito de concreto pré-moldado, né? Então, esses foram os croquis iniciais para transmitir a ideia.